Bom dia, meus queridos! Bom dia, bom dia, bom dia! Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente vai iniciar mais uma aula de Física para a terceira série. É um prazer estar aqui com todos vocês, dando aquele bom dia logo para a gente começar o nosso encontro, tá bom? Mandando aquele abraço para todos os polos que estão aqui online conosco, Canto do Buriti, Dom Inocêncio, Jacobina, Queimada Nova, todos que estão pouco a pouco conectando na nossa aula de hoje, e também para a galerinha do YouTube, a Elza, que está aqui também com a gente, a Adriana, chegaram há pouco na nossa aula, e vamos começar aqui mais um dos nossos encontros, tá? Continuando o nosso tema de terça-feira, certo? Terça-feira estávamos online aqui com vocês em mais uma live do canal Educação, seja pelo canal Seduc PI3 ou também pelo YouTube. Hoje a gente vai trabalhar nesse encontro de hoje questões envolvendo o campo magnético e as linhas de indução, tá bom? Na aula passada, jovens, nós trabalhamos todos esses temas, tá? Trabalhamos com o campo elétrico, a sua definição, com as linhas de indução magnética, tá? Com todas as suas configurações, e também a gente trabalhou com a importância do campo magnético e também os exemplos de fenômenos associados a esse campo magnético. A gente viu, por exemplo, as auroras, né? Boreal e austral, ok? Então, para iniciar o nosso encontro de hoje, deixa aqui para vocês essa questãozinha. Deixo aqui para vocês essa questãozinha que vai pedir aí letra A e letra B, tá? O que essa questãozinha vai estar trazendo para a gente? Ela diz que a figura representa linhas de indução do campo magnético. Ou seja, as linhas que vão representar a extensão desse campo magnético em volta de um ímã, num formato de barra. Aí na letra A, ele diz o seguinte: represente como se disporiam pequenas agulhas magnéticas colocadas nos pontos 1, 2, 3 e 4. Ou seja, você vai dizer como é que estariam representadas se eu colocasse pequenas bússolas nos pontos 1, 2, 3 e 4. Ou seja, para onde a agulhazinha dela estaria orientada, né? A agulha magnética. Então, você vai representar nesse ponto 1 uma setinha e vai dizer para onde está orientado o campo magnético quando essa agulha estiver no ponto 1. Vai fazer a mesma coisa para o ponto 2, para o ponto 3 e para o ponto 4. Esses 4 pontinhos, tá bom? E aí, eu quero que você lembre o seguinte: a agulha magnética, ela vai seguir o campo magnético. E o campo magnético, ele sempre tem um sentido de deslocamento. Qual é? Sempre sai do norte e vai para o sul, entrando no polo sul, tá bom? Então eu quero que você represente lembrando desse detalhe que a gente viu no encontro de terça-feira. Na letra B, ele pede para que a gente represente o vetor indução magnética no ponto B1, B2, B3 e B4, né? Nos pontos 1, 2, 3 e 4. Então, na primeira letra, você vai representar uma agulha magnética semelhante a uma bússola,
tá? E depois, na letra B, você vai representar o vetor campo magnético nesses pontos 1, 2, 3 e 4. Professor, como é que a gente vai fazer isso? Eu só quero que você diga o seguinte: qual a orientação da agulha em cada um dos pontos? Qual a orientação do campo em cada um dos pontos? No ponto 1, vai estar para a esquerda? Para a direita? No ponto 2, também para a esquerda, para a direita? No ponto 3, mesma coisa, esquerda, direita, para cima, para baixo. E também a mesma coisa no ponto 4. Tá bom? Então você só vai dizer isso. Só vai representar para mim isso. Qual é o lado de orientação da agulha magnética e do campo magnético em cada um dos pontos. Beleza? Vou te dar 2 minutinhos e a gente volta já. Vamos lá, jovens. Então, começando aqui a resolução da nossa primeira questão, a gente vai começar pela letra A. Como eu falei para vocês, quando a gente estiver representando uma agulha magnética, será semelhante a uma bússola. Certo? Então, você vai representar a agulhinha de uma bússola em cada um dos pontos, certo? Então, trazendo aqui para você a resolução da letra A. Professor, como é que eu representaria a agulha da bússola em cada um desses pontos? Então, vamos lá. Ó. Você vai ter no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3 e no ponto 4, 4 agulhas magnéticas diferentes. Como é que a gente vai representar essa agulha magnética? Vamos representar um ladozinho representando o norte e o outro representando o sul, tá? E aí, pelo nosso desenho, a gente vai conseguir identificar para onde está orientado cada um desses polos na proximidade desse ímã. Então, vamos lá. Galerinha, eu vou representar
o polo norte da bússola de vermelho e o polo sul da bússola de azul. Só mesmo para a gente diferenciar, tá bom? Então, vamos lá. No ponto 1, na letra A, ele está ao lado do polo sul do ímã. Confere? O ponto 1 está bem ao lado do polo sul do ímã nessa letra A. O que eu vou fazer? Eu vou representar a agulhazinha da minha bússola vermelha, que representa o norte, se aproximando do polo sul do ímã. E o polo sul da bússola, professor, vai estar orientado para qual lado? Vai estar orientado para o lado oposto. Para poder se distanciar desse polo sul. Então, a nossa bússola ela ficaria assim no ponto 1. Tá bom? Professor, no ponto 2, como é que a minha bússola ficaria? Vamos lá. No ponto 2, você vai observar o seguinte. O polo norte do ímã está para a direita da imagem e o polo sul do ímã está para a esquerda da imagem. A minha bússola, ela vai aproximar o sul dela para perto do norte do ímã e o norte dela para perto do sul do ímã. Então, vai ficar assim, ó. No ponto 2, eu terei o norte da bússola no ladozinho do sul do ímã e o sul da bússola do ladozinho do norte. Certo? Professor, essa bússola ela não vai ficar apontando diretamente para o ímã, não? Não. Ela não vai ficar apontando diretamente para o ímã, não. Certo? O polo norte dela vai ser atraído pelo sul do ímã e o polo sul dela bússola, vai ser atraída pelo norte do ímã. Bom? Vamos para o ponto 3. Vamos seguir na ordem, né? Ponto 3, professor, o que vai acontecer? No ponto 3, que está aqui na diagonalzinha, o que nós vamos representar? Nós vamos representar a bússola da seguinte maneira. No ponto 3, eu estou mais perto de qual polo? Estou mais perto do polo norte, né? Então, a minha bússola ela vai acabar virando e ficando na diagonalzinha com o seu polo sul virado para o ímã. E o polo norte dela, professor? O polo norte vai ficar para o lado oposto. Vai querer se afastar do polo norte do ímã. Então, ela vai ser representada assim na diagonalzinha, tá bom? Professor, e o ponto 4, para a gente fechar? O ponto 4, você já vai ter o quê? O polo sul da bússola totalmente virado para o polo norte do ímã e o polo norte da bússola contrário. Opa! Prontinho, né? Então, o polo norte contrário ao norte do ímã, tá bom? Então, é assim que a gente vai observar no ponto 4.
essas setinhas. As bolinhas. Ah, esse círculo aqui. Pronto, são as linhas de indução, são as linhas do campo magnético, tá? Vão representar a extensão do ímã, perdão, a extensão do campo magnético do ímã, certo? E aí, galerinha, no ponto A, né, na letra A, eu só queria isso. Eu só queria que você representasse uma bússola perto do meu ímã. E como é que essa bússola ficaria, né? Então não esqueça, o norte da bússola sempre vai se atrair para o sul de um ímã e o sul da bússola sempre vai se atrair para o norte do ímã, certo? Então você sempre observa aí que o sul eu estou orientando sempre para o lado do norte do ímã e o norte da bússola sempre orientando para o sul do meu ímã, certo? Na letra B, eu não quero que a gente olhe para a bússola. Na letra B, eu quero que a gente olhe para o vetor que representa o campo magnético. E aí a gente viu na aula de terça-feira que esse vetor ele era representado pela letra B, ok? Então, na letra B, você vai representar exatamente isso. Você vai representar um vetor, uma seta, que oriente o campo magnético. E essa seta, professor, como é que ela é representada? Ela sempre é representada saindo do polo norte e entrando no polo sul, tá? Então, você vai pegar em cada um desses pontos, o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3 e o ponto 4, e aí você vai representar esse vetor B, essa setinha que indica o vetor campo magnético. No ponto 2, não, começar pelo ponto 1, né? Começar pelo início. No ponto 1, como é que essa setinha ela vai estar orientada? Olha, a seta ela vai seguir essas linhas circulares em torno do ímã. Então, se as linhas estão saindo do ponto 4 e entrando no ponto 1, então quer dizer que nesse ponto 1zinho aqui, o vetor estará entrando, certo? Ele é o vetorzinho B, vetor campo magnético, certo? Então, você vai desenhar uma setinha entrando nesse ponto. Para dar um destaque, eu vou estar desenhando ela de vermelho, tá? Então, ela está entrando nesse ponto. No ponto 2, eu tenho que lembrar o seguinte, se essa setinha ela saiu do norte e vai entrar no sul, quer dizer que no ponto 2 ela vai estar no meio do caminho, né? Então, no ponto 2, ela vai ser orientada para cá. Então, o meu vetor B, ele vai estar sendo orientado para a esquerda da tela, indo para o polo sul, certo? No ponto 3, eu vou estar seguindo a mesma orientação das setinhas, né? Então, o meu vetor, ele vai ter que estar saindo do norte, indo em direção ao sul, ok? Como ele está na lateral do círculo, e aí você lembra que esse vetor, ele é tangente à trajetória. O que é tangente, galerinha? Toca a minha trajetória, toca o círculo em apenas um único ponto. Então, como eu estou na lateral do círculo, eu vou representar esse vetorzinho B para baixo.
certo? Então, o meu vetor indução magnética vai estar sendo representado para baixo. E, para finalizar, tem o ponto 4. No ponto 4, as linhas estão saindo do norte. As linhas magnéticas sempre saem do norte. Então, no ponto 4, o meu vetor vai ser representado desse jeito. As linhazinhas saindo do polo norte. Ok? Então, essa é a minha representação para o meu campo magnético na letra B. Observe que é diferente, letra A e letra B, né? Na letra A, eu queria que você representasse uma bússola com norte e sul em cada um dos pontos. E na letra B, eu queria que você representasse a orientação do campo magnético em cada um desses pontos também. Professor, o que eu tenho que lembrar na letra A? Sul atrai norte, norte atrai sul. Polos diferentes se atraem. Então é só isso que você tem que lembrar. E na letra B, o que eu tenho que lembrar? Que o campo magnético, a linha de indução magnética, são essas linhas circulares, elas estão sempre saindo do norte e entrando no sul. A setinha que indica o vetor indução magnética vai seguir essa trajetória. Vai sair do norte e entrar no sul também. Ok? Jovenzinhos, eu vou te dar aí um minutinho, tá? Um minutinho para essa telinha. E aí a galerinha de Canavieira, galerinha de Jacobina, os meus anjos do YouTube, quero que vocês anotem ou printem essa telinha, tá bom? Então, quero que vocês façam esse desenho. Se precisar, eu dou mais um tempinho e aí depois a gente volta. Um minutinho. E aí, jovens, ficou alguma dúvida? Tiveram alguma dúvida nessa questãozinha? Precisa de mais tempo? E aí? Eu vou dar continuidade e aí, se precisar de mais tempo, eu retorno, tá bom? Galerinha de Jacobina, pediram para que eu voltasse no slide anterior, né? Deixa eu voltar aqui para vocês. Foi o que a gente pediu para essa questão, né? Letra A, você vai representar as agulhas magnéticas. Você vai representar uma bússola. Letra B, você vai representar o vetor indução magnética em cada um dos pontos. Certo? Show de bola? Não esqueça, nosso campo magnético sempre vai sair do norte em direção ao sul, tá? E é essa configuração que você vai lembrar na letra B. Na letra A, a gente vai ter que lembrar que as agulhas magnéticas são bússolas. Toda vez que ele falar agulhas magnéticas, ele vai estar falando de bússola. E para representar uma bússola,
você tem que lembrar que polos diferentes se atraem. Ok? Vamos então para a próxima questãozinha. Certinho, galerinha de Benedito Portela Leal. Tranquilidade. Show de bola. Meus amados, vamos então para a próxima questãozinha, questãozinha de número 2. Essa daqui é só de marcar. E aí você vai ter que lembrar também de usar a bússola. Ela diz assim: uma bússola que se orienta no campo magnético da Terra, como ilustra a figura 1, é colocada no ponto P. Beleza. Então a bússola, ela é colocada no ponto Pzinho aqui, ó. Ao lado de um ímã em forma de barra. Então nesse pontozinho P, deixa eu aumentar ele aqui, eu coloquei uma bússola bem do ladinho desse ímã, que é mostrado na figura 2. A posição de equilíbrio da bússola em P é mais bem representado em. Então você tem aí 4 gabaritos, né? Letra A, com a partezinha vermelha para cima e a azul para baixo. Letra B, com a partezinha vermelha para a esquerda e a azul para a direita. Letra C é o oposto da letra B de bola. E a letra D você tem o sul na diagonal e o norte para baixo na diagonal também. Jovens, o que eu quero que vocês façam? Relacionem a bússola com o ímã. Lembrando que essa bússola estará bem em cima do ímã. Como ela está perto do ímã, esquece da ação do campo magnético da Terra. A bússola, ela vai se sentir atraída pelo ímã, tá? Então vocês vão olhar para o ímã e lembrar da propriedade magnética de atração. Só há atração entre polos distintos. 2 minutinhos para vocês e a gente volta já. Então, vocês concordam com a galerinha de Benedito Portela Leal, com a Dulce?
É letra B mesmo, professor? Bora lá. Jovens, se a gente analisar a situação, o que eu vou ter para essa questãozinha? Eu tenho uma bússola num ponto P e eu tenho um ímã sul para a esquerda e norte para a direita. Então, eu vou representar aqui meu ímã. Deixa eu ver. Isso, o sul é azulzinho e o norte é vermelhinho. Prontinho. Vou colocar aqui norte, sul. Nesse ponto P aqui, vou representá-lo agora. Eu vou colocar uma bússola. Perfeito? Jovens, eu vou representar o azul, o lado azul da bússola sendo sul e o lado norte da bússola sendo vermelho, assim como o meu ímã. O que vai acontecer? A setinha vermelha da bússola, que representa o norte, vai se distanciar do norte do ímã e se aproximar do sul, porque polos diferentes se atraem. Professor, e o sul da bússola? O sul da bússola, que eu disse que ia representar de azul, vai estar se aproximando do norte. Dessa maneira. Então, a minha bússola ela vai ficar em equilíbrio em cima do ímã, com o norte para a esquerda e o sul para a direita. Então, a gente tem qual gabarito para marcar? Nós vamos marcar o gabarito da norte vermelhinho, sul azulzinho. Letra B de bola, né? Letra B de bola é a configuração da minha questãozinha número 2. Galerinha que marcou letra B, acertou muito bem. Show de bola! É, letra B de bola. Letra B de bola, tá? Certo, jovens? Professor, mas por que a bússola não fica igual a letra D de dado? Porque a mesma força magnética que o norte exerce é a mesma força magnética que o sul também exerce. Então, por isso que ela fica em equilíbrio, né? Não tem um polo que é mais forte que o outro, não. Ela não vai ficar tortinha, não. Certo? Ela vai ficar em equilíbrio. Professor, mas lá na primeira questão, eu estou vendo que o senhor representou a bússola aqui no ponto 3 com o nortezinho perto do sul, né? O norte do ímã perto do sul da bússola. Não vai ficar desse jeito tortinho, não. Aqui, jovens, é porque o polo norte do ímã estava mais perto da bússola do que o polo sul do ímã. Então, nesse caso, quando eu tenho um polo mais próximo do que o outro, aí sim, esse polo mais próximo vai produzir uma força maior, porque o outro está mais distante, certo? Mas se eu tenho uma situação igual o ponto 2, em que a bússola está exatamente em cima do ímã, eu vou ter a mesma distância entre sul e norte. Então, mantenha o equilíbrio, certo? Por isso que o gabarito é realmente a letra B de bola. Perfeito? Próxima questãozinha. Novamente, se tiver dúvida, podem perguntar. Eu estou aqui para responder, tirar essas dúvidas, certo? Mas se não tiver, a gente vai continuar aqui para a nossa terceira questão. Questãozinha 3 diz o seguinte: os antigos navegantes usavam a bússola
para orientação em alto mar, devido à sua propriedade de se alinhar com as linhas do campo magnético da Terra, ou campo geomagnético. Então você observa aqui uma representação do nosso planeta, e essas linhazinhas que formam um círculo são as linhas de campo, que elas vão dizer até onde está indo o meu campo magnético, até onde é a atuação dele e para onde ele está sendo orientado. Observe que eu tenho setas em cada uma dessas linhas. Então elas indicam a orientação dele. E aí ele pede para a gente analisar a figura que estão representadas as linhas e dizer o que nós podemos afirmar. Vou te dar 2 minutinhos nessas alternativas, mas lembrando, o que você tem que observar nessa imagem? A Terra e as linhas de campo magnético. E aí eu tenho que lembrar o seguinte: essas linhas estão saindo da parte de baixo da Terra e indo para a parte de cima do nosso planeta. Embaixo eu tenho qual polo magnético? Aí você tem que lembrar das aulas anteriores. É sul ou é norte? Magnético. E em cima, eu tenho qual polo magnético? Sul ou norte? Dica: é o inverso do geográfico, tá bom? Então eu vou te dar aí 2 minutinhos e a gente volta já. Vamos lá, jovenzinhos. Galerinha tá marcando letra A, né? Vamos direto na letra A. Letra A diz o seguinte: o polo sul do ponteiro da bússola aponta para o norte geográfico, porque o norte geográfico corresponde ao sul magnético. Vou fazer aquela perguntinha do Silvio Santos. Você tem certeza que é a letra A? Você tem certeza? Por quê, professor? A letra A está dizendo que o sul da bússola
está sendo atraído pelo norte geográfico da Terra. E que no norte geográfico você tem o sul magnético. Essa parte de ter o sul magnético no norte geográfico está correto. Porém, é o polo sul da bússola que é apontado para cima? Ou seja, sul da bússola é atraído pelo sul da Terra? O sul magnético? Eu não posso ter sul com sul, viu, jovens? Eu tenho atração entre polos diferentes. Então, olha só. Aqui no nosso planetinha, você tem aqui em cima o norte geográfico e o sul geográfico. Porém, pela disposição das linhas, isso aqui não está ok de acordo com o magnetismo. Por quê? Porque as linhas, elas sempre saem do norte magnético e vão em direção ao sul magnético. Por isso que na geografia é o inverso. Onde eu tenho norte geográfico é o ponto que eu tenho sul magnético. Onde eu tenho sul geográfico, você tem norte magnético. É só lembrar que é o oposto que o professor Adriano ensinou. Certo? E aí, jovens? Seria a letra B? Vamos lá. Letra A não é, né? A gente já viu que letra A não é. Letra B. O polo norte do ponteiro da bússola aponta para o norte geográfico. Até aí tudo bem. Porque as linhas do campo geomagnético não são fechadas. Opa, elas são círculos fechados. Então tá errado aqui nessa letra B. O finalzinho tá errado. Tá? Mas a parte de que o norte da bússola é atraído pelo norte geográfico, tá certo. Por quê? Porque lá no geográfico você tem o sul magnético. Tá bom? Então, letra B não é por conta desse finalzinho, tá? As linhas são fechadas sim. Letra C. O polo sul do ponteiro da bússola aponta para o sul geográfico. Ok. Porque o sul geográfico corresponde ao sul magnético? Não. Lembra que é o oposto da geografia, né? Então, letra C está fora. Letra D. Estão dizendo que é letra D. A galerinha de Canavieira em peso, né? A Islene está dizendo que é letra D. Vamos lá. Polo norte do ponteiro da bússola aponta para o sul geográfico. Por quê? Porque o norte geográfico corresponde ao norte magnético. Norte geográfico corresponde ao norte magnético. E aí, jovens? Norte da bússola está apontando para o sul geográfico? Volta aqui na imagem. A bússola ela não aponta para o norte não, meu povo. Então, o norte da bússola aponta para o norte geográfico. Porém, onde tem norte geográfico é o mesmo ponto que tem sul magnético.
E o sul da bússola aponta para o sul geográfico, que é onde fica o norte magnético. Tá bom? Então aqui está dizendo o quê? Que o norte da bússola aponta para o sul geográfico. Não. Não é. E aí a gente fica com a letra E. Marquem aí a letra E. O que diz na letra E, professor? O polo sul da bússola aponta para o sul geográfico. Correto. Por quê? Porque o norte geográfico corresponde ao sul magnético. Letra E está corretíssima. Não tem nada de errado nela, não. Observa aí na imagem. O que ela está dizendo? Que o sul da bússola aponta para o sul geográfico. Por que aponta para o sul geográfico? Porque lá no sul geográfico você tem norte magnético. Norte magnético atrai sul magnético. Polos magnéticos opostos se atraem. Então, por isso que o gabarito é a letra E, de alunos excepcionais. Certo, jovens? Fica para a próxima, né? Tenho certeza que agora não vão errar mais. Eu tenho absoluta certeza que agora vocês não vão errar mais. Às vezes confunde mesmo, né? Essa questão de norte geográfico, sul magnético, sul geográfico, norte magnético. Mas é só você lembrar que é o oposto da geografia. Aqui na física, os polos magnéticos são opostos em relação aos geográficos. Certo? Quarta questãozinha de novo, tá? Bem parecida com a questãozinha que a gente acabou de fazer. E aí eu vou te dar 2 minutinhos para vocês, tá? 2 minutinhos na tela. Vamos lá, jovens. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. As linhas de força do campo magnético terrestre, desprezando a inclinação da Terra, e a indicação da agulha de uma bússola colocada em P1
sobre a linha de força são mais bem representados por. Então você vai desprezar a inclinação do eixo da Terra, desse eixo magnético, né? E você vai tentar representar como estão desenhadas as linhas de campo magnético e se a gente colocar uma bússola, para onde essa bússola ela vai apontar quando ela estiver nesse ponto P1. O ponto P1 é um ponto na lateral da Terra, tá? Então eu quero que você lembre disso. Olha aí o que você tem que lembrar. NG é o polo geográfico da Terra. SG é o polo sul geográfico, né? NG é o norte geográfico e o SG é o sul geográfico. Vamos lá. Jovens, no ponto que eu tenho norte geográfico é o mesmo ponto que eu tenho sul magnético. Não é isso? O mesmo ponto que eu tenho sul geográfico é o mesmo ponto que eu tenho norte magnético. Então, eles são inversos da geografia. E aí, professor, o que eu tenho que lembrar a partir disso? Que as linhas de força, elas devem sair do norte e entrar no sul, certo? As linhas de força, elas devem sair do norte magnético e entrarem no sul magnético. Então, elas vão sair de baixo, que é onde eu tenho o norte magnético, e se deslocarem para cima, que é onde eu tenho o sul magnético. Aqui na letra A não poderia ser porque as setinhas estão saindo de cima e indo para baixo. É o contrário, né? Então não pode ser letra A. Na letra B, a mesma coisa. Letra C já pode. Letra C, Canto do Buriti já marcou aí, então já pode, né? Letra D também e letra E também. Professor, e agora? Tenho 3 letras. Já ajudou, né? Aí você olha para a bússola. Para onde a bússola vai apontar, jovens? Ela vai apontar quando ela está na lateral da Terra, ou seja, quando ela não está nos polos, ela sempre vai apontar para o norte geográfico da Terra. Sempre para o NG. Por quê? Porque o norte da bússola vai ser atraído pelo sul magnético da Terra e o sul da bússola será atraído pelo norte magnético do nosso planeta. E onde é que fica o norte magnético? No mesmo lugar, aqui para essa questão, do sul geográfico. Onde é que fica o norte geográfico? No mesmo lugar do sul magnético. Então, o gabarito certinho seria a letra E. Pode marcar aí a letra E, jovens. O Antônio acertou. Toda a galerinha que marcou letra E acertou mais essa questão. Tá bom? Jovens, cuidado. Cuidado com esses polos, tá? Tem muita gente que ainda está confundindo. Certo? Não esqueça. A dica é: sempre será ao contrário da geografia. Sempre será ao contrário da geografia. E não esqueça, polos diferentes se atraem. Então, quando ele relaciona com bússola, você vai procurar o nortezinho dela sendo atraído pelo sul da Terra, o sul magnético. Onde é que fica o sul magnético? No mesmo ponto do norte geográfico. Bom? Finalizamos por aqui, jovenzinhos. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Bom final de semana. Nos vemos agora na próxima terça-feira. Tchau, jovens.